Olha, um levantamento do IBGE revelou o crescimento do trabalho infantil aqui no Brasil. O mapeamento mostrou que o número de crianças que trabalham corresponde a uma parte significativa da nossa população e vai de 5 até 17 anos. Quem está aqui conosco é o advogado, Dr. Ariel Castroves. O Ariel é o coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Ariel, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Ariel, por que teria aumentado o número da utilização da mão de obra infantil? Nós temos várias questões, né? Mas o desemprego, né? Muitos dos pais dessas crianças e adolescentes ficam desempregados ou subempregados, fazendo bicos, por exemplo. E isso também acaba gerando que muitas delas acabam trabalhando para colaborarem com a sustentação da família, com a sustentação do lar, com a sustentação da família. Nós temos um aumento também de crianças nas ruas, né, das piores formas de trabalho infantil, aquelas nos semáforos, que elas estão expostas a várias situações de risco, né, e até serem aliciadas para a criminalidade, para as drogas, para a exploração sexual. Então, nós temos hoje no Brasil... Eu posso entender que essa crise econômica pela qual nós estamos passando, entre tantos efeitos, teve esse que você está citando de ter aumentado a participação da mão de obra infantil. Sim, inclusive... Porque isso é uma tradição que já havia, não é isso? Na sociedade brasileira, né? Essa pesquisa mostra, inclusive, aumento na idade de 5 a 9 anos, o que é bastante grave, né? São crianças muito novas, é extremamente precoce você ter crianças de 5 a 9 anos trabalhando. E tem aquele trabalho infantil que a gente não consegue medir, essas pesquisas não conseguem atingir o trabalho doméstico. Aquelas crianças que tomam conta dos seus irmãos, até dão banho para a criança poder ir para a escola, por exemplo. Então, essas situações também ocorrem corriqueiramente. Então, essas crianças muitas vezes ficam o dia todo fazendo trabalhos domésticos, até fazendo comida, podendo sofrer acidentes também, e isso é bastante preocupante. Nós temos hoje no Brasil 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes trabalhando, no mundo todo são 168 milhões. Então, é uma mazela que não tem sido resolvida, apesar que nós reduzimos bastante, isso é importante considerar também, Heródoto. Sim. Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, lá nós tínhamos 7 milhões de crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. E hoje nós caímos para 2 milhões e 700 mil. Agora, Ariel, também não há nessa queda, olhar o lado bom agora, a queda, de certa forma, uma ação por parte das empresas que olharam para a sua cadeia de produção, para ver se na cadeia de produção não havia mão de obra infantil e passaram a não mais comprar produtos se na cadeia de produção havia mão de obra infantil? Sim, existe não só a consciência empresarial, mas a consciência de toda a sociedade brasileira, que passou a fiscalizar mais, os conselhos tutelares passaram a ser avisados. Nós temos o Disque 100, que é uma forma de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. O Ministério Público Federal do Trabalho tem uma ótima atuação, fazem campanhas, buscam fiscalizar, cobram que o Ministério do Trabalho realize as fiscalizações por meio dos auditores. Então, isso também tem gerado alguns avanços, né? Nós temos que também levar em conta, Heródoto, o que é mais grave, os índices de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes trabalhando. Isso tem aumentado. Desde 2007 tivemos 40 mil situações de acidentes de trabalho, sendo que 50% dessas situações, em torno de 20 mil desses casos, são acidentes graves que geraram amputações de braços, de pernas e até mortes de crianças e adolescentes. Então, esse é um índice muito importante de ser tratado. Entendo. Bom, então o que é que a sociedade brasileira como um todo deve continuar fazendo para que esses números caiam? Você falou era 7 milhões e meio, caiu para 2,5, agora aumentou, não é isso? Sim. E o que a sociedade tem que fazer? É importante a gente quebrar aquela discussão que muitas vezes muitos pregam, de que é melhor estar trabalhando... Do que estar na rua. Do que estar na rua, exatamente isso. Ou do que estar roubando. Nós temos 2 casos emblemáticos aqui em São Paulo, que exemplificam essa situação. Aquele menino Ítalo, de 10 anos, que foi morto pela Polícia Militar no ano passado no Morumbi,
Eu conheci ele no trabalho infantil no aeroporto de Congonhas. Lá nós temos vários engraxates. No aeroporto de Congonhas? Isso, lá nós temos vários engraxates, crianças e adolescentes, todos os dias trabalhando e ninguém conseguiu solucionar essa situação. Eu nunca vi. Eles ficam ali próximo da onde tem os restaurantes ali. E é muito comum eles circularem por lá. Eu vejo sempre, infelizmente, com frequência. E esse menino Ítalo, que foi morto pela polícia porque se envolveu com crime, ele começou a situação de risco dele no trabalho infantil do aeroporto de Congonhas, como engraxate e como pedinte. Então nós temos aí o aeroporto mais importante, certamente as principais autoridades do país passam por esse aeroporto. Agora, eu posso considerar o pedinte também como trabalhador infantil? Sim, ele está de alguma forma tentando colaborar com o sustento do lar, ele acorda cedo, ele vai para os locais, ele fica no farol, ou vende bala, ou pede. Então, são situações das piores formas de trabalho infantil. Agora, a gente pode considerar que essas crianças estão fora da escola? A maioria, sim. A maioria está fora da escola? Nós temos um índice nacional de crianças e adolescentes fora da escola de 2,5 milhões. Então, 2 milhões e 500 mil. Quase coincide com o índice de trabalho infantil, de 2 milhões e 700 mil. Nós podemos considerar que a grande maioria estão fora da escola. Eu sempre falo, o trabalhador infantil de hoje, ele é o desempregado de amanhã, porque ele também não vai se preparar adequadamente para o mercado de trabalho, ele não vai estudar, depois não vai se profissionalizar. Então, isso acaba depois desencadeando sempre estar numa situação de exclusão social. Aquele outro caso de um menino do Habib's, que também morreu, e depois os laudos demonstraram que foi infarto, que ele usava também drogas, mas esse caso também era de trabalho infantil. Ele ficava no farol pedindo ou vendendo balas. Então, isso mostra que muitas vezes a criança e adolescente em situação de trabalho infantil se expõe também a outras situações mais graves que podem até gerar um envolvimento com drogas, com criminalidade ou até exploração sexual. Doutor Ariel Castro Alves, gentilmente aqui conosco. Ariel, em relação àquele menino, nós temos 17 anos de idade, que teve a sua testa marcada por uma frase, né? Feita com tatuagem. Sim. O que é isso? É fazer justiça com as próprias mãos ou não? Na verdade, eu entendo que não existe justiça com as próprias mãos. Toda forma de vingança, de violência, quando é ilegal, clandestina, ela é uma injustiça, né? Por isso que a polícia prontamente atuou de forma muito adequada. Eles prendeu foram presos os dois lá por tortura, né? Claro que a gente fica triste também, porque esses jovens, eles arruinaram a vida deles, prejudicaram a vida também do adolescente. Um deles até já tinha condenação por roubo, isso é muito curioso, né? Um dos que tatuou, supostamente porque o adolescente ia furtar uma bicicleta dentro da pensão, ele já tinha uma condenação anterior por roubo. Entendo. Ok. Ariel, obrigado. Até a próxima. Muito grato pela gentileza. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Bom, isso aí é o doutor Ariel de Castro Alves conversando conosco, um assunto muito importante, que é a defesa das crianças e dos adolescentes na sociedade brasileira. A gente volta já já.